Olhe como é maravilhoso, como Deus ele nos presenteia com pessoas amadas, pessoas disponíveis, famílias abençoadas para poder prosseguir no reino, porque o reino é dinâmico. O reino ele é assim e nós queremos agradecer ao Senhor. Eu gostaria de, como igreja, que nós possamos em alto e bom som receber essas famílias que estão adentrando a membresia da igreja com um amém bem alto. Em um, dois, três. Amém. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Lembrando que vocês agora fazem parte dessa família. E tudo que diz respeito à igreja, vocês também são responsáveis. Se você vir uma cadeira fora do lugar, você tem essa autoridade de ajeitar a cadeira, de poder estar auxiliando também aqui, porque somos uma família, né? Então, que Deus abençoe suas vidas. Somos gratos ao Senhor como igreja por recebê-los e que juntos possamos verdadeiramente fazer aquilo que Deus nos colocou como igreja para fazer, que é adorar e glorificar o nome de Deus, que é obedecer o grande mandamento, a grande comissão, que é estar servindo uns aos outros em amor e também é multiplicar a vida de Cristo nas pessoas. Vamos orar todos juntos, vamos fazer um pacote só, né? Pai, nós queremos louvar o teu nome. Te agradecemos por esse momento tão maravilhoso. Primeiramente, queremos te agradecer pelas crianças que aqui estão. Pai, nós ministramos sobre essas vidas. Declaramos, Pai, que são bênção do Senhor, são herança do Senhor. E que o Senhor vai capacitar essas vidas de uma maneira tremenda. Abençoa os pais, derrama graça sobre cada família, para que eles possam educá-las no caminho que devem andar. Também te agradecemos pelos aniversariantes da semana, Pai, pela vida de Thaís, Gabriel, Senhor. Somos gratos, Pai amado, por cada vida que aniversariou nessa semana. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E também, Pai, queremos agradecer como igreja por essas vidas que estão adentrando na membresia, Pai. Declaramos a tua bênção sobre essas famílias e pedimos que o Senhor vai fazer prosperar cada vida aqui nesse lugar. Pai amado, em conhecimento, em graça, em intimidade com o Senhor e como decorrência de tudo isso, com bênçãos materiais também. Assim nós te louvamos, te agradecemos e os recebemos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, Deus abençoe. Obrigado aí por estarmos juntos, né? Podem ir crianças. Como é bom, amados, verdadeiramente sermos uma família. E Deus é tão maravilhoso que Ele vai acrescentando os membros dessa família aos poucos, pouco a pouco, e louvamos ao Senhor. Queria também orar pela vida de Eli, né? Eli essa semana vai fazer uma cirurgia. Está confirmado já, Eli? Hoje se interna. Então, vem aqui, Eli. Vamos estar orando por Eli, para que Deus esteja conduzindo. Eu creio que Ele vai conduzir Eli, que tudo vai ser uma bênção e a tua recuperação será também rápida, para que você possa estar aqui conosco servindo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua filha. Ela vai fazer essa cirurgia, Pai. Nós cremos que o Senhor está no controle, Pai. Guarda a tua filha, Senhor. Livra de todo mal. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, pedir que o Senhor esteja na condução das mãos dos médicos, da equipe, Pai, da cirurgia, anestesiologista, toda a equipe, Senhor, os instrumentistas, que o Senhor venha, Pai, tocar no coração dessa equipe médica, para que eles, Pai, com o dom que o Senhor lhes deu, possam fazer essa cirurgia de maneira perfeita, para a glória do teu nome. E assim nós declaramos que também a recuperação dele será bem sucedida, abençoada e breve, para a glória do teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos pela tua filha. Quieta seu coração, a sua alma, que ela possa estar tranquila, sabendo que tu estás no controle. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada. Deus abençoe ele. Amém. Glória a Deus. Lembremos, é dia 4, amanhã, né? Amanhã faz a cirurgia, já hoje vai internar. O que precisar, Eli, por favor, fale conosco. E qualquer coisa nós vamos estar atentos para poder auxiliar naquilo que for preciso. Amém, amados?
Nós estamos, então, numa série de mensagens que é sobre as características de uma igreja saudável. E tem sido uma bênção. A primeira característica que nós vimos aqui, quem lembra? Meu Deus. Visão clara. Nós temos que ter uma visão clara daquilo que Deus tem para a nossa vida. Né? Começamos, inclusive, com a visão que nós temos como igreja. Mas também nós falamos sobre compromisso. Nós temos que ser comprometidos com a igreja do Senhor, principalmente com Deus e com a sua igreja, que é a sua noiva, que somos nós. A igreja de Cristo somos nós. Não é as quatro paredes, não é porque tem a placa igreja, não. A igreja somos nós. Igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. E também vamos ver hoje sobre uma característica que é importantíssima, que tem a ver tudo também com a ceia do Senhor, ter o caráter de Cristo. Porque se a igreja não tiver o caráter de Cristo, então não é igreja. Você concorda comigo ou não? Meu Deus, estão com fome? Não. Concordam comigo ou não? Nós precisamos ter o caráter de Cristo. E talvez você já tenha se perguntado em algum momento como o caráter cristão é formado na vida do cristão, do crente. E qual seria a sua real importância para a nossa jornada de fé? Hoje nós vamos ver um pouco sobre isso. E primeiro eu gostaria de lembrar a você que caráter não é igual a personalidade, certo? Cada um de nós temos uma personalidade. Alguns são calmos, outros são mais extrovertidos, outros são explosivos. E assim, Jesus tinha os seus 12 discípulos, cada um com uma característica diferente. Mas isso é a personalidade. Deus colocou sobre cada um de nós uma personalidade. Mas o caráter é diferente. O caráter, na verdade, vem do grego carácter, que quer dizer que nós temos uma impressão gravada, que deveria ser uma impressão gravada no nosso ser. E essa impressão gravada, essa marca gravada, ela precisa ser aquilo que está sendo demonstrado na nossa vida. Então, no contexto cristão, o caráter, ele denota a soma de qualidades morais e éticas que distinguem uma pessoa, refletindo sua verdadeira identidade em Cristo. E existe uma diferença, muito grande entre o caráter e a personalidade. Nós não podemos confundir isso. Se você talvez é explosivo, isso não quer dizer que você seja um mau caráter. Não. Você apenas tem uma personalidade mais forte. Mas precisamos compreender isso. E, na verdade, o caráter, ele refere-se a princípios morais e éticos que regem nossas escolhas e atitudes. O caráter, na verdade, ele fala do que nós verdadeiramente somos quando estamos sozinhos, quando ninguém nos vê. E nós precisamos viver uma vida com um caráter que seja alinhado com as personalidades, ou com a personalidade de Cristo. Que Ele possa também moldar o nosso caráter, com os valores do reino, na verdade. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, verso 8. 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. A primeira, talvez, característica que a Bíblia revela da pessoa de Deus é que Ele é amor. Mas também Deus é justiça. No Salmo 89, 14, diz que Ele é justo, um justo juiz. Mas também vemos que Ele é fiel. Ele tem a sua fidelidade. Eu não vou pedir para você abrir, mas eu quero que você entenda que há algumas características do próprio Deus que Ele quer que você e eu também tenhamos. Claro, não vamos ter na plenitude porque nós somos falhos. Nós não conseguimos
na perfeição como Deus que é perfeito, fazer isso ou passar isso para frente. Mas Deus, ele é amor, é justo, é fiel, é bondoso e ele é verdade. E essas são virtudes de Deus que nós precisamos também imitar ou querer desenvolver na nossa vida. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade estava aí reunida. E ele disse, vamos fazer o homem. E ele imprimiu em cada um de nós esse desejo da gente querer parecer com ele. Isso significa que cada um de nós possuímos a capacidade inata de refletir os atributos de Deus. Mesmo que essa imagem tenha sido manchada pelo pecado. Mas, não sei se você já viu ou ouviu alguém falando assim, mas rapaz, olha, fulano de tal, olha, é uma pessoa com uma moral ilibada, é uma pessoa honesta, íntegra, só falta ser crente. Quem já ouviu falar isso? Por quê? Porque Deus colocou isso no nosso ser. Logicamente que o pecado deturpou isso e por isso veio a corrupção e aí veio tudo aquilo que não presta e hoje nós estamos vivendo, lamentavelmente, um tempo onde todas as áreas da vida, não apenas a gente já, quando fala em corrupção, já olha primeiro para a política, mas não apenas a política, mas no trabalho, em casa, quando você está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, isso chama-se pecado. E isso é contra aquilo que Deus quer para a sua vida, porque Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele, e ele não peca. Claro que quando veio o pecado fomos manchados, agora a gente está suscetível, mas a nossa busca diária é essa, para que a gente não erre, não peque, para que a gente possa lutar contra o pecado, crucificar a nossa carne e que Cristo viva em nós. Então a jornada do caráter cristão é, em essência, uma restauração progressiva dessa imagem divina, permitindo que a luz de Cristo brilhe através de mim, através de você, através de nós. Porque se a luz de Cristo não brilhar, nós não estamos cumprindo nosso propósito. E jamais seremos uma igreja que seja saudável aqui na terra. Por isso nós precisamos lutar. É interessante que a importância do caráter é enfatizada em diversas passagens, mas eu queria abrir aquilo que o sábio falou, Provérbios capítulo 22, verso 1. Provérbios capítulo 22, verso 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O que o sábio está dizendo? Olha, o bom nome tem a ver com caráter. Então, é melhor você ter caráter do que riquezas. É melhor você ser estimado pelo seu caráter do que você ter riqueza e ouro, porque isso não vale nada. Me lembro que antigamente, quando você ia comprar na venda do senhor João, você não precisava anotar, obrigado, Sol, não precisava anotar no caderninho, ou até precisava, mas não precisava de uma promissória. Era apenas anotar, olha, Isaac está me devendo tanto. Anota aí, Isaac. E Isaac chegava e pagava. Mas era pela palavra. Mas hoje, ninguém é louco de fiar pela palavra. Por quê? Porque foi se perdendo o bom nome, o caráter. E por conta desse processo de perda do caráter, hoje nós precisamos promissória, cheque, cartão, o que for.
o fiador, as rendas agora com 3 calção e mais uma calça. E por conta dessas coisas, logicamente que muitos se aproveitam, mas nós precisamos compreender, amados, que como igreja nós precisamos retornar ao princípio da palavra. E nós vamos ver nessa manhã alguns pilares desse caráter cristão. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, nos dá os pilares do caráter cristão. Nada mais do que o fruto do Espírito. Porque se nós não tivermos o fruto do Espírito em nossa vida, não vamos desenvolver esse caráter cristão. Então vamos lá, 2, 3, juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Vamos voltar para o 22, Márcio, por favor. Então, vamos ver essas características que são importantes para a igreja, para nós. Isso não quer dizer, amados, que a gente vai passar 24 horas do dia amando, né, alegre, não. Mas nós precisamos desenvolver essas características na nossa vida, porque é o fruto do Espírito. E na verdade, assim, é muito fácil, né? Chegar lá, dar um beijo para minha amada esposa e dizer eu te amo. É fácil. Mas quando nós precisamos amar aquele que nos fez mal, aí é outros 500. O amor, óbvio e evidente, ele não tem graça, no bom sentido, né? Não estou falando que não tem graça você amar as pessoas, que você já ama. Mas o desafio da nossa vida é amar quem nos fez mal. O desafio da nossa vida é olhar para aquela pessoa que nos feriu e a gente dizer, eu te amo em Cristo Jesus. E é um desafio. Ninguém aqui hipócrita de dizer que olhe, ama de 1000 amores. Mas a gente precisa se vigiar. E isso tem muito a ver com morrer para si mesmo. Porque cada vez que eu olho para alguém que me fez mal e amo, estou matando minha carne. Estou me matando e dizendo, Esteban, sua carne está morrendo e você precisa amar essa pessoa. Mesmo que ela fez aquilo, mesmo que falou aquilo, mas você precisa amar. Aquela coleguinha, né, Isa, que falou mal de você, que te roubou o lanche. Estou brincando que não aconteça isso aqui. Mas você precisa amar. Amar essa pessoa. Por quê? Porque é bíblico, porque é fruto do Espírito. Mas também alegria. Alegria também é outro. Interessante que nós muitas vezes baseamos a nossa alegria conforme a circunstância. Não é verdade? Olha, se eu estou empregado, se minha conta está cheia de euros, estou feliz. Estou com um sorriso de orelha a orelha. Mas quando vem o desemprego, quando vem a baixa, né, Dudu? Quando vem alguma situação difícil, a gente entroncha a cara e vamos ficando diferentes. Só que a alegria ela não é uma felicidade baseada em circunstâncias, mas uma profunda e constante satisfação que vem da consciência, da presença e do propósito de Deus, mesmo em meio às dificuldades. É por isso que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa força. Porque é Ele que nos fortalece para prosseguir, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. E nesse momento de dificuldade, a gente precisa entender que, mesmo assim, a gente precisa agradecer ao Senhor com o coração satisfeito. Mas também, outro fruto do Espírito é a paz.
E o que é a paz? Muitas vezes a gente confunde também. Aí você está falando com alguém e diz, me deixa em paz, né? Me deixa em paz. Mas a paz, na verdade, é uma tranquilidade interna que transcende o entendimento humano. Filipenses 4, 7. Filipenses capítulo 4, verso 7. Veja o que diz. E a paz de Deus, que excede, ou seja, que sobrepassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, olhe, a paz de Deus, ela sobrepassa tudo aquilo que você possa, porventura, achar na sua cabecinha. E nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos por fé. E nós sabemos que essa fé também vai produzir a mesma paz que excede todo entendimento. Ele excede todo entendimento, porque quando você está naquela situação difícil, enfrentando uma crise ou alguma situação na sua saúde, e você pede a Deus que Ele fortaleça a sua vida, automaticamente Ele derrama paz. E por que excede todo entendimento? Porque a pessoa que está do seu lado vê a sua luta e diz assim, como você pode agradecer a Deus passando por isso? Isso se chama paz. Como você pode estar tranquilo numa situação dessas? Isso se chama paz. Porque a paz de Deus excede todo entendimento. Eu não preciso estar bem de saúde, ou com a conta cheia de euro, ou com um trabalho bom, ou com um carro 0 quilômetros, para ter paz. Mas se eu estiver com o Senhor, sabendo que o Senhor está sustentando a minha vida, essa paz, ela é suficiente para que eu possa estar tranquilo. Tenho que temer. Mas também nós temos outro fruto do Espírito, que é a paciência ou longanimidade. E, na verdade, é muito confundido isso, porque a paciência, ela não é apenas um fruto que, porque você está suportando as coisas, não. Mas a paciência é a capacidade de você passar por adversidades, provações, provocações e demora, sem perder a esperança e a calma. Você tem paciência, você tem esse dom do Espírito, esse fruto do Espírito, quando pede a Deus, Senhor, me ajuda a atravessar por esse problema. Não é passar por cima, mas atravessar, porque todos nós vamos atravessar por situações difíceis. Ninguém aqui está isento. Deus nunca disse assim, olha, meu filho, vou te pegar aqui assim, e vai se passar pela tempestade por alto, e vem e nada. Não, nós vamos atravessar. Davi disse assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque... Meu Deus do céu. Por quê? Porque tu estás comigo, disse o Senhor. Diz Davi, dizendo que o Senhor, quando Ele está conosco, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós precisamos entender, se Ele está comigo, se eu estou com Ele, Ele vai me fazer atravessar por esse processo e me fará chegar são e salvo ao meu destino. Seja seu destino aqui na terra, ou seja seu destino no céu. Porque aqui não vou também dizer, olha, tudo vai ser assim, um mar de rosas. E quando chega, como eu brinco com Célia, quando chega a nossa senha, a gente não pode fazer nada. Porque Deus sabe o dia que nós iremos para a presença dEle. Agora, se eu tenho plena convicção em quem tenho crido, quem é meu Salvador, quem é meu Senhor, tranquilo, porque eu sei que estarei com Ele para sempre.
O outro fruto é benignidade, ou em algumas versões, amabilidade, bondade. E, na verdade, isso é manifestar através de atos de gentileza, de serviço, de compaixão. E é uma virtude que nos leva a fazer o bem aos outros. Nós precisamos existir na terra para fazer o bem aos outros. Não é para fazer o mal, como muitos fazem lá fora. Não, a igreja ela precisa ser diferente. Ah, porque, olha, jogando futebol, Otávio deu uma canelada no meu pé, olha, vou dar uma revirada nele. Não, a gente precisa agir diferente, abençoar o nosso irmão ou o nosso semelhante, para que ele diga assim, olha, mas olha, esse aí não revida não. Mas também que isso não seja que nos achem de tontos para andar batendo em nós em todo sentido. A gente precisa se posicionar. Seja humilde, mas seja firme. Ou seja, não deixe que ninguém monte em cima de você, porque você tem que entender a sua personalidade. E aí eu falei isso, então, ser compassivo, ser amável, não nos exime de ser firmes. Nós precisamos ser firmes. E isso é sem esperar nada em troca. Você precisa fazer isso sem nenhuma barganha, porque você é filho, filha de Deus, e você precisa viver na sua vida esse fruto do Espírito que reflete, na verdade, a bondade de Deus para conosco. Amém? Outro fruto é fidelidade. Olhe, ser digno de confiança, ser leal e constante em nossos compromissos, primeiramente para com Deus, mas também para com as pessoas, é muito bom. Por quê? Porque as pessoas olham para você e dizem assim, essa pessoa é íntegra. Essa pessoa realmente, ela cumpre o que fala. Não tem nada melhor do que as pessoas chegarem para você e dizer assim, eu confio em você porque você realmente é uma pessoa que se porta bem, que age da maneira correta. Mas também a mansidão. E a mansidão não é fraqueza, mas é, na verdade, quando estava escrevendo isso, eu comecei a rir. É um poder de domesticação. Por quê? Porque a gente precisa se domesticar. Porque muitas vezes, devido a tantas coisas que a gente já vivenciou, a gente age de maneira selvagem, né? E então nós precisamos agir com mansidão. E a mansidão, falei novamente e repito, não é fraqueza, não é você ser saco de pancada, não. É você ser manso, contar até 10 ou até 20, beber um gole d'água antes de você falar e esperar o tempo certo. Porque qualquer coisa que nós falarmos, a palavra lançada é como uma flecha. E a pessoa que recebe, ela pode se ferir. Por isso nós precisamos ter mansidão nas nossas atitudes. Primeiramente, com os de casa. Eu me vigio muito porque com Célia eu já feri muito Célia com palavras. E eu preciso me vigiar porque isso é do ser humano, do pecador. E o pecador quer o quê? Não quer, o homem não quer ficar por baixo, então quer retribuir, quer machucar muitas vezes a esposa com palavras. E muitas vezes, e já me falava isso minha mãe, olha, uma palavra, ela é mais dolorosa até que uma tapa. E nós precisamos nos vigiar. Não estou mandando você trocar palavras por tapas, viu? Tire isso da sua cabeça. Mas nós precisamos nos vigiar nas palavras. Porque as palavras lançadas, elas podem ser feridas. E elas ferem o coração da pessoa que recebe. E isso pode abrir um trauma nessas vidas. Eu me lembro, eu já contei isso aqui, mas me lembro que quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, estava na escola e eu tinha muita dificuldade na matemáticas e o professor, era um professor, e ele disse assim, você nunca vai aprender. Isso ficou no meu coração até a faculdade. Foi na faculdade que conheci uma professora que disse assim, você consegue. E eu consegui passar, raspando, mas passei. Porque eu nunca fui bom em matemática.
E em administração a gente vê 2 matemáticas, 2 contabilidades e 2 estatísticas. Foi o pior semestre da minha vida. Mas passei raspando, mas passei. Mas por quê? Porque eu venci uma palavra que foi lançada sobre a minha vida quando era pequeno. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a terra vai ser herdada pelos mansos. O último fruto do Espírito é domínio próprio, ou temperança. É a capacidade da gente controlar nossos impulsos. E o domínio próprio, ele não tem muito a ver apenas com agressividade, porque a gente logo diz assim, olha, você não tem domínio próprio, mas principalmente na nossa luta contra o pecado. E todos os dias nós somos tentados e precisamos de domínio próprio. Por quê? Porque aquela situação na que a gente é tentado, porque o inimigo ele sabe nossas fraquezas e ele vai colocar isso para que a gente possa cair. Mas quando a gente tem o domínio próprio que vem do Espírito, eu digo, isso não me convém. Como Paulo diz em Coríntios, tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Eu não posso, porque se eu abrir essa porta, como diz também a palavra, um abismo puxa o outro. E assim eu vou caindo. E assim é uma sucessão e vai aquela bola de neve de pecado e a gente vai sendo alastrado. E quando a gente vê, já está no lamaçal do pecado. E nós precisamos compreender que nós fomos chamados para viver uma vida digna, uma vida santa, uma vida caracterizada pelo amor de Deus e para ser parecidos com Cristo. É interessante porque, além desses frutos do Espírito, há outras virtudes importantes, como a humildade. E humildade não tem nada a ver com o que a gente muitas vezes acha, essa pessoa é humilde, né? Porque, olha, está vendo os sapatos, é humilde. Não, não tem nada a ver com vestes, não tem nada a ver com poder financeiro. A humildade, na verdade, é entender que eu reconheço que sou totalmente dependente de Deus. Que não sou nada sem Deus. Que não tenho nada. Aí vem aqueles quando diz no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque a pobreza que está falando aqui não tem nada a ver com pobreza material. A pobreza é o entendimento de que eu dependo de alguém para viver. E nós dependemos de quem? De Deus. Nós dependemos de Deus para viver. Mas também temos que viver uma vida honesta e íntegra. Viver de forma transparente, sem engano, tanto em público quanto em particular. Mas também nós precisamos ter compaixão e perdão. Outra coisa mais difícil de viver é o perdão. Nós precisamos viver uma vida de perdão, olhar para o nosso irmão e perdoar, e também promover o perdão. Não dizer assim, olha Paloma, aquilo que a Isa fez, não tem perdão, viu? Não. Você vai dizer, Paloma, perdoe a Isa, porque ela é sua irmã, ela é sua amiga, ela quer o melhor para você. É isso que Deus quer, que nós sejamos promotores do perdão. E lamentavelmente, muitas vezes vemos o que é na igreja, mas Júnior, tu viu o que Dudu fez? Olha, cabra da peste, né? Como dizem no Nordeste. Mas não, nós precisamos promover o perdão, promover a reconciliação. O amor ele se manifesta ao ouvir atentamente um amigo em necessidade. A paciência ao esperar na fila sem se irritar, ou no trânsito, talvez. A bondade é oferecer ajuda ao vizinho que já está mais avançado em idade. A mansidão ao responder a uma crítica injusta com calma e discernimento. Uma das coisas que eu peço a Deus todo dia, e Deus tem aos poucos me dado, é ter sabedoria e discernimento para não agir de maneira antecipada
E nós precisamos pedir a Ele isso. O domínio próprio para resistir à tentação de fofocar ou de ceder a um vício. Cada interação é uma oportunidade para o caráter de Cristo ser formado e revelado em nós. E nós precisamos buscar isso. Não deixe que esse mundo venha envolver a sua vida, minha vida. Não deixemos, porque Deus, Ele quer que você e eu possamos ser uma igreja que agrade o coração de Deus, uma igreja saudável, uma igreja que possa ser um farol aceso. E quando você passar pela rua, as pessoas dizem: olha, aí vai Sam, um homem fiel à sua esposa, um homem que cuida dos seus filhos, um homem trabalhador. O que ele tem de diferente? Ah, não, porque ele é da Ágape, não tem nada a ver com placa de igreja. Não, porque ele é servo de Deus. É um filho do Deus Altíssimo. E quando nós passemos na rua, né, as pessoas possam dizer: olha, aí vai Dudu, que além de ser cantor, mas ele é um filho e um servo de Deus. E nós precisamos vivenciar isso. Não é essas quatro paredes que vai ser o farol. Você que é o farol. Você que é a luz. Você que precisa irradiar o amor de Deus para as pessoas. Por isso que uma das nossos propósitos é espalhar o amor de Cristo aos povos. E nós precisamos ser esses agentes que espalhem o amor de Cristo. Então, que possamos prosseguir, amados. Que possamos avançar. E que verdadeiramente nós possamos compreender o nosso papel, o nosso chamado e ir avante. Aproveite quando na sua igreja é dada a palavra de Deus. Porque tem muitos que vão correndo atrás de profetada. Ah, porque olha, eis que te digo, Débora, você vai ganhar um carro. Olha, e primeiro, tá vendo? Primeiro tem que ter a carteira. É, porque eu já vivi tanto isso. Olha, uma vez um pastor numa igreja disse assim: minha filha, eu estou vendo você de branco, você vai casar. Coitado, até hoje está sem casar. Isso não é profecia. Profecia é você pregar a palavra. Isso que é profecia. E a gente às vezes, né, não dá valor à sua igreja. Alguém dizer assim: olha, estou muito triste porque tem poucas pessoas na igreja. E alguém diz assim: sabe por que tem poucas pessoas na igreja? Porque se prega a palavra. Porque as pessoas correm para outros lugares onde só tem profetada, onde quer receber ou massagear o seu ego. Eu não tenho nenhum problema se esse local aqui tem 5, 10, 20, 500. Se tiver uma pessoa, essa palavra será pregada do mesmo jeito. Porque é a palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Vamos passar para o nosso momento de ceia. Gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, verso 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Vamos fazer a nossa oração agora. Uma oração de autoexame. A palavra do Senhor, ela não diz para você deixar de cear ou de participar da ceia, mas diz para que a gente se examine. O autoexame é para que a gente possa se consertar com o Senhor, para que nós possamos ter um coração limpo pelo sangue de Cristo. Então, que esse momento seja um autoexame para nós. Peça ao Espírito, peça ao Senhor que limpe, que lave o nosso coração, o seu coração. Faça a sua oração, se coloque diante do Senhor. Oh Pai, nesta manhã, Senhor, queremos em primeiro lugar te agradecer pela tão grande salvação, pelo teu amor incondicional, pela tua maravilhosa graça, pelo privilégio que temos de participar desse momento ímpar da igreja, de poder, Senhor, te agradecer, de poder, Pai, entender e reconhecer que o Senhor está no controle da nossa vida. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Pedimos perdão, Senhor, pelos pecados cometidos. Pecamos, Pai, em pensamentos, em atitudes, em palavras e até em omissões. E queremos pedir perdão, Pai amado, passa o teu sangue sobre nós. Nos purifica, nos lava, para que a gente possa, Pai, continuar na comunhão com o Senhor. A tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Pai, nos lava, nos limpa, para que possamos assim participar desse momento, compreendendo que o Senhor quer que, como igreja, nós possamos não apenas lembrar do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, mas da tua ressurreição. E mais ainda, que o Senhor voltará para levar a sua igreja para definitivamente morar com o Senhor nos céus. E assim nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Abençoa cada família, cada vida aqui, e que juntos como igreja possamos vivenciar esse propósito que temos nessa terra, de sermos uma igreja saudável para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Antes, gostaria de lembrar, quem vai servir os elementos já pode vir, e gostaria de lembrar também que nós temos uma prática. Se você ainda não se batizou, nós recomendamos a você não participar da ceia, para que você possa participar de maneira consciente. Mas se você ainda não se batizou, mas tem uma uva que você vai receber, para não deixar de participar conosco. E lembrando que esse momento lembra do sacrifício de Cristo na cruz, da sua morte, mas também da sua ressurreição, e de entender que temos uma esperança viva, que o Senhor não nos deixou órfãos, deixou o Espírito, mas que Ele voltará para levar a sua igreja. Amém, amados? Então, nós vamos louvar ao Senhor enquanto os elementos são distribuídos, e depois cada um, quando receber o elemento da ceia, seja o sumo de uva, o pão ou a uva, você já pode ir ficando em pé no seu lugar, para que juntos possamos louvar e celebrar o Senhor. Glória a ti, Senhor. Somos gratos, Pai, pelo teu amor incondicional, pelo teu amor ágape, que sobrepassa todo entendimento, porque ninguém aqui nessa terra, Pai, poderia entregar a sua própria vida em favor de uma humanidade perdida, de uma humanidade ingrata, mas mesmo assim,
o Senhor obedeceu. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, porque tu és um Deus maravilhoso, que não olha para nós, que não olha para a nossa performance, mas que nos olha em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Naquela noite, Jesus estava com seus discípulos. E hoje Ele está aqui conosco, que somos os seus discípulos. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele disse: esse pão, ele representa o meu corpo, que será dilacerado, moído, transpassado, por amor a você, a mim. Participemos desse momento do pão. Semelhantemente, então, ele tomou o cálice e ele disse assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isto não é o sangue de Cristo, é o sumo de uva, mas quando nós fazemos isso, estamos dizendo: o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Que possamos participar com o sumo de uva nesse momento. Aleluia.